Entendi, muito bom. Paulo César, o Abel vai para Portugal depois para a Fórmula 1 e férias. É assunto para a gente falar agora, com o nosso querido Bruno Andrade. Tudo bem? Bom dia, bem-vindo. Como é que Bom dia para ficou o Abel vocês. depois dessa derrota? Na entrevista coletiva ele estava muito pistola, né? Sobrou para todo mundo. E aí, tem um sentimento de que ele vai ficar, não vai ficar? Ô, Domi, para quem conhece bem o Abel dentro e fora de campo, já era expectável a reação dele na coletiva, né? O Abel, quando perde, é esse tipo de personagem. Uns gostam, outros não gostam, mas para mim era muito claro. E eu tenho um grupo no WhatsApp, eu, André, Hernan e o Felipe, que trabalha com a gente. Assim que terminou o jogo, a primeira mensagem que eu mandei para eles, falei: olha, podemos esperar aí um Abel pistola na coletiva, e isso aconteceu, mas enfim, é uma impressão que eu tinha e qualquer outro jornalista ou torcedor do Palmeiras teria, muito sinceramente. E que claro que depois do jogo a repercussão foi ainda pior. Óbvio que já não é de hoje que eu converso com muitas pessoas próximas ao Abel, no Brasil e também em Portugal. A reação dele, o que mais me impressionou, e eu fiz um texto logo depois da partida, era um texto que mesclava muita opinião também com informação, informações que já vêm surgindo há mais ou menos 2, 3 semanas, quando começou aqui em Portugal um burburinho de que o Abel poderia ser o substituto do Rubem Amorim, que foi contratado agora pelo Manchester United. E ali eu já fui escutando algumas coisas em relação ao futuro do Abel, que eu fui marinando, fui deixando de lado, estou tentando construir uma melhor situação, uma melhor opinião, uma melhor informação. E ontem, durante a partida, e vocês conhecem o Abel tão bem quanto eu, para mim, naquele jogo específico, jogo contra o Corinthians, tanto é que eu abro a minha coluna de opinião, não foi uma reportagem, foi muito mais uma opinião do que reportagem, mas havia sim, há ali também dados jornalísticos, há informação, mas o meu lead começa por uma reação minha, uma percepção minha, um Abel com semblante estranho, um Abel sem reação, não é o Abel que eu conheço muito sinceramente e não é o Abel que vocês conhecem. E ali me deu um gatilho, me deu um start para poder juntar com as informações que eu já tinha do passado recente e logo depois da partida trocar mensagens com outras pessoas do ciclo do Abel para perceber se uma coisa tinha a ver com a outra. E conversando com essas pessoas deu para tirar ali muito suco, muito sumo, como eu falo aqui em Portugal, como a gente fala em Portugal, sobre a situação do Abel. A percepção de pessoas próximas ao Abel é de que o Abel cansado, o Abel insatisfeito, mas muito com ele próprio. Aqui é uma informação importante, uma perspectiva importante, é o Abel incomodado cada vez mais com ele próprio. Não é tanto com a cobrança da torcida, diria que internamente ele tem muito mais respaldo do que o contrário, tanto é que o André Hernan recentemente trouxe a informação de que a Leila pretende em breve tentar, ou enfim, oferecer uma renovação de contrato para ele a depender das eleições até 2027, ou seja, esse é o lado da Leila, é o lado da diretoria, mas do lado do Abel, é a minha informação, a gente pode também, evidentemente, colocar outras informações de outras pessoas, mas a minha informação e a minha percepção conhecendo o Abel é um Abel incomodado, um Abel revoltado e que não ficaria surpreso, muito sinceramente, de dar o adeus ao Palmeiras em dezembro, faltando um ano para terminar o contrato. Só um parênteses. Eu li o material do Bruno ontem e fui atrás de informações também. Tentei conversar com gente que cerca o Abel também. A impressão que eu tenho, Bruno, a impressão não, a apuração que eu tenho, assim, não é impossível nada. Impossível é Deus pecar. Mas o que se diz é, ele estava irritado com a derrota e a possibilidade mais concreta, independentemente de renovação depois, é permanência até o final de 25. Ou pelo menos até o Mundial de Clubes, né? Que é o compromisso dele. Eu não acho que ele vai sair. Eu acho que ele não vai sair no final do ano. Agora, ele tá incomodado, porque o time jogou menos nos últimos 2 jogos do que podia jogar. Também acho uma outra coisa. Eu acho que a gente. Vou me permitir fazer uma análise do ponto de vista jornalístico. Cara, a gente tá indo para a entrevista coletiva com decisões em vez de perguntas. Uma coisa é você dizer: você acha que a sua ida para Portugal pode ter atrapalhado o desempenho? E o Abel provavelmente responderia: não, eu voltei de Portugal antes do jogo contra o Juventude. Então, essa história de você dizer que tem muita folga e pouco futebol, não tem tanta folga assim. Quantos dias são de folga? Não tem folga assim. Ele foi para a Fórmula 1, o jeito que ele tem de ir para a Fórmula 1. Tudo na vida tem ônus e bônus.
Agora, não acho que exista uma relação de causa e efeito. É engraçado como a gente sempre fala, o caso do Flamengo é muito emblemático. Passou 10 dias treinando na data FIFA e jogou pior do que antes. Ué, o adversário não treinou? O adversário também treinou. Então, todo jogo tem dois lados. A gente precisa se voltar a lembrar que no futebol você ganha e perde. É do jogo. O Palmeiras vai tentar um tricampeonato. Mas o PVC, claro que eu concordo contigo em pleno. Acho que a forma de formular uma pergunta influencia muito na resposta do Abel, mas o Abel claramente, e é só a minha opinião, evidentemente, independentemente do formato da pergunta, se o tema incomoda, ele já é agressivo. Não, eu estou misturando duas coisas. São duas coisas diferentes. Ontem ele falou sobre eficácia, estava na cara que queria falar sobre eficácia. Estava na cara. Antes da coletiva, ele sabia o que queria falar. Nos faltou eficácia, nos faltou eficácia, nos faltou eficiência. Beleza. Outra coisa, ponto parágrafo, outro assunto. Cara, não é uma pergunta quando você diz o Palmeiras está tendo muito treino e pouco treino, muita folga e pouco futebol. Tá, e qual é a pergunta? Porque isso não é uma pergunta, é uma afirmação. O PVC, eu vou ter que pedir do Bruno, porque ele tem que sair, mas a gente continua nesse assunto. Obrigado, Bruno. Gente, obrigado, desculpa atrapalhar vocês, Valeu, porque eu Bruno. tô na correria mesmo, mas nada, enfim, vontade. passei o que eu tenho e eu sei que o PVC e o Hernan têm mais informações e opiniões, você também, Doni. Obrigado. Perfeito, Beijo. você é muito cirúrgico, Bruno, como sempre. Bom trabalho por aí em Portugal. Valeu, obrigado. Tchau, tchau, beijinhos. Eu queria que a Domi, gente continuasse essa parte da entrevista coletiva. Eu posso rodar um pedacinho, Hernan, para a gente debater? pode. Olha o estado que estava a Abel na entrevista coletiva. Eu gostava que amanhã, depois de todas as perguntas que me fizeram, vocês fizessem o título que tem que ser feito. E o título da manhã que eu gostava de ver, para gente que é profissional e competente, é o seguinte: o Palmeiras pagou pela sua falta de eficiência e pelos erros próprios que cometeu. É isto. Ponto. Quem for intelectualmente inteligente, quem for profissional, sério e competente, é isto que vai escrever. Para mim não dá, não. Ele querer dar aula de jornalismo, não dá, PVC. Ele tá com essas... Ninguém tem que, mas eu estou falando de outra coisa. São duas coisas diferentes. Ninguém precisa nada. Ninguém tem que. Mas eu tenho uma preocupação, que o Marcelo Barreto manifestou a mesma preocupação agora há pouco no Sport TV, que é o seguinte: a gente está abandonando a entrevista coletiva. Quando você faz uma afirmação nesse tom, é muita folga e pouco futebol, isso não é uma pergunta. Mas não justifica a grosseria, né? Ele é treinador, tem que... Ele não acha que ele foi grosso nesse cenário aqui agora. Ele foi... Nessa não, mas em outros momentos foi. Ontem eu não achei ele grosseiro. Ele só foi grosseiro em relação a essa pergunta, que não era uma pergunta. Ele disse, não, essa é a sua opinião, e você está equivocado. E você está errado. E foi para outra pergunta. Ele não gritou com o cara, ele não... Eu acho que tem dois pontos aí, PVC. Errado ele não tá. É a opinião dele. Acho que o Palmeiras, de fato, perdeu por erros individuais. Foram erros individuais. Um do Everton, o outro do Caio Paulista. Isso aí é nítido. Ponto. O Palmeiras fez um jogo abaixo. Sim, o Palmeiras fez um jogo abaixo. Erros individuais prejudicaram o Palmeiras. Ponto. Assim, o que é desnecessário, no meu ver, é vocês têm que escrever isso como o PVC falou. Vocês têm que dizer isso. Quem é minimamente inteligente, não sei o quê, profissional e tal, parece que o resto não é, e só quem falar isso e quem escrever isso é. Não precisa disso. Então, assim, o Abel não precisa disso. Ponto. Agora, assim, não vejo nada demais, não vejo algo assim fora do tom, absurdo e tal. É uma opinião dele, que é inclusive a minha, que acho que talvez seja do PVC e da maioria da torcida do Palmeiras. Talvez. Mas assim, não vejo nada exagerado. O que eu não gosto é aquela coisa de você afirmar uma coisa e ao invés de perguntar. Você tem a chance de perguntar, por que não perguntar? Né? Só um parênteses aqui, eu entrevistei o Seabra, que é o meu próximo entrevistado, agora técnico do Red Bull Bragantino, no Zona Mista. E aí eu questionei ele, dar folga é melhor ou pior
você treinar, do que você ficar treinando numa data FIFA. Ele falou que isso é um grande mito do futebol. Não adianta você ter 10 dias de data FIFA e treinar os 10 dias. Não adianta. Você tem que dar folga. E ele explica isso cientificamente. Podemos até trazer depois essa entrevista aqui. Então, assim, às vezes cria-se mitos de que o cara precisa treinar os 10 dias, 2 períodos, porque ele vai melhorar na data FIFA, porque o time vai voltar melhor. Não. O Palmeiras tem uma estrutura fantástica, tem profissionais fantásticos e que provavelmente viraram para o Abel Ferreira e para a comissão técnica, ó, precisa 3 dias de folga, 4 dias de folga. E tá lá, e a torcida do Palmeiras fica naquela coisa, porra, é por isso, é 4 dias de folga, é por isso que voltou assim. Não é assim. Só que o quê? Falta alguém perguntar e não afirmar. Na minha modesta visão. Até que ponto as folgas têm influência no desempenho ruim dos últimos 2 jogos? Ele vai responder. Se ele for mal educado, eu também acho que ele não tem que ser impositivo. Ninguém tem que nada. O que vocês têm que fazer? Não, ninguém tem que nada. Agora, eu estou discutindo a minha profissão. Claro. A gente está fazendo, como a gente está misturando canais como o UOL, como o Sport TV, a Globo, a Record, com canais que são uma novidade de clube, que dependem do clique, que dependem da audiência, mas não é a entrevista coletiva não é inquisição. A entrevista coletiva, de preferência, é o momento em que a gente pode perguntar. Não gosto da história do Milito dizendo que você pergunta sem saber, você afirma sem saber. Não está afirmando, está perguntando. Não gosto do Renato dizendo vocês nunca chutaram uma bola. Não, está errado isso. O Abel dizer vocês têm que. Não tem, ninguém tem que. Mas a gente precisa refletir sobre o jornalismo que nós estamos fazendo. Uma coisa é você dizer, Abel, até que ponto a sua folga e até que ponto os dias de folga atrapalharam o desempenho nos últimos 2 jogos? Essa pergunta é absolutamente pertinente. Quando você afirma é muita folga e pouco futebol, aí você está partindo uma opinião, mas ali não é um comentário, ali é uma entrevista coletiva. Vou repassar essa pergunta para o nosso chat. Vocês acharam que essas folgas atrapalharam ou não o Palmeiras? Tem muita mensagem aqui. O Paulo César mandou mais um superchat falando que o Abel Luxemburgou. Olha, não tinha escutado essa ainda. O Abel Luxemburgou. Negócios à parte, futebol de lado. E tem outro superchat aqui do Antônio Muniz falando que o Corinthians não criou nada, ganhou 2 gols de doação. O PVC já explicou um pouquinho como foi o jogo na prancheta, né? Achei só que valia ler porque é superchat, né? Muito obrigado.